Nós estamos no livro de Marcos e agora nós vamos ver que tem uma mudança na plataforma ministerial de Jesus. A gente viu que até aqui a sua fama estava aumentando e ele estava usando a sinagoga como o ponto de pregação. Mas a inveja dos fariseus e dos escribas tem levantado uma oposição, de maneira que tanto o tradicionalismo quanto o legalismo têm se tornado um empecilho para que Jesus continue pregando e ensinando ali nas sinagogas da Galileia. E a gente viu a última mensagem de Marcos, a mesma graça que salva endurece corações pervertidos pela miséria do legalismo, e a gente viu quando ele curou aquele homem com a mão mirrada, e que os fariseus ficaram prestando atenção se ele curaria no sábado. E aquela mesma graça que salvou e trouxe vida novamente àquela mão que estava mirrada, essa mesma graça que foi transformadora naquele homem que tinha uma deficiência, também endureceu o coração dos fariseus, que, por causa das suas tradições criadas pelos homens, não aceitava a presença de Jesus e muito menos o ensino de Jesus. E nós sabemos que Jesus, pelo contrário, alguns acreditam que Jesus veio e quebrou o sábado. Não, Jesus ele veio e ele cumpriu toda a lei da maneira correta. O que Jesus fez, ele não quebrou o sábado, mas ele apenas interpretou o sábado da maneira correta. Ele interpretou o sábado tirando todos os acréscimos que os rabinos haviam colocado em cima do quarto mandamento. Lembra que em cima do quarto mandamento eles criaram 39 leis divididos em 6 capítulos cada lei. Imagina, 200 e não sei quantas leis em cima de um único mandamento para que eles pudessem guardar o sábado. E quem não guardasse aqueles 200 e não sei quantos mandamentos eram considerados pelos rabinos como um pecador, como alguém que estava quebrando a lei. Mas Jesus apenas interpretou da maneira correta. Hoje a gente vai avançar um pouquinho e a gente vai ler Marcos 3, de 7 a 19. Nós vamos ver a mudança de plataforma de Jesus, também nós vamos ver a chamada dos 12. Vamos nos pôr de pé? Marcos capítulo 3, a partir do 7 até o 19. Diz assim: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Oremos. Pai, abençoa-nos agora na meditação da Tua palavra, fale aos nossos corações e nos ensine lições preciosas através do texto da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Então, gostaria de pensar hoje sobre esse texto que
A graça que escolhe pessoas comuns para ministérios extraordinários. Quando a gente olha para esse grupo seleto que o Senhor Jesus escolheu, a gente pensa, Jesus estava fora de si. Porque se hoje nós fôssemos escolher um grupo e tivéssemos a liberdade de escolher as pessoas que quiséssemos, segundo os costumes atuais, provavelmente nenhum dos 12 estaria na lista que nós faríamos. Se estivesse na sua mão, se estivesse na minha mão, escolher 12 discípulos para quem fôssemos entregar uma grande missão, uma missão tão importante como a que Jesus tinha que transmitir, provavelmente nenhum dos 12 estaria na minha lista, estaria na sua lista, porque os nossos critérios são totalmente aversos aos critérios celestiais. Mas indo para o texto, nós encontramos na passagem anterior, Jesus sendo criticado e investigado pelos fariseus, a fim de que encontrassem algo para acusá-lo. E nós vemos os fariseus juntos com os herodianos, dois grupos rivais, agora tramando junto uma forma de acusar Jesus para matá-lo. Imagina, eles estavam deixando a própria ética, os próprios princípios para se unir com inimigos, com rivais, a fim de que destruir um inimigo maior ainda, que era o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não obedecia ao sábado da forma como eles achavam que tinha que ser. E agora, no verso 7, a gente vê Jesus se retirando com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galileia o seguia. A gente tem que olhar o mapa aqui. Quando a gente começa a olhar toda a região de Israel aqui, a gente vê que Jesus ele estava aqui, na Galileia, e mais ou menos aqui era Cafarnaum, a cidade onde ele fez o seu quartel-general, e todas as sinagogas aqui da Galileia, Jesus ele estava visitando essas sinagogas e pregando e ensinando ali. Mas o texto diz que veio gente de todo lugar, veio gente da Judéia, veio gente de Jerusalém, veio gente da Idumeia, veio gente da além do Jordão, veio gente de Sidom, de Tiro e de Sidom, que fica ali na Fenícia. Então, a gente pode ver que veio gente de toda a região para estar com Jesus. Daqui da Idumeia, aqui a Cafarnaum, tinha 150 quilômetros. E a gente tem que notar que toda essa distância não era percorrida como hoje, de avião, de helicóptero, com esses carros zero, que a gente faz 150 quilômetros em 60 minutos. Não. A maioria daquelas pessoas andavam de que forma? A pé. Estradas empoeiradas, calor, mas todos iam ter com Jesus por causa do quê? O verso 8 diz assim, que quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, não é privilégio da nossa época as pessoas encherem igrejas por causa daquilo que Jesus faz. Porque aqui o verso 8 diz que, quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Hoje, a maioria das igrejas que estão abarrotadas e que não sobram bancos, não sobram lugar nem junto das janelas, elas estão lá muito mais por causa daquilo que Jesus pode fazer por elas. Mas, infelizmente, pessoas que só estão interessadas naquilo que Jesus pode fazer por elas, dificilmente conhecem aquilo que Jesus é. A vida eterna. Aquele que pode dar, além de uma cura física, pode conceder a vida eterna a essas pessoas. Infelizmente, no mundo materialista que nós vivemos, nós corremos atrás de Jesus apenas como um guru, apenas como um curandeiro, apenas como alguém que pode solucionar os nossos problemas terrenos. E às vezes nós ficamos tão felizes com a cura, às vezes nós ficamos tão felizes com as bênçãos materiais, que por isso nós acabamos esquecendo o próprio Deus das bênçãos. Nós
acabamos não nos aprofundando num relacionamento mais profundo com Deus encarnado, porque nós nos maravilhamos com uma bênção que Ele pode nos dar. E essa bênção, às vezes, acaba cegando, às vezes acaba nos tirando a atenção de quem nos deu, de quem nos concedeu essa bênção maravilhosa. E nós vemos no verso 9 que diz assim, por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhes preparassem um pequeno barco. O que estava acontecendo? Imagina, toda aquela multidão indo para onde Jesus estava. E antes, Jesus tocava nas pessoas e elas eram curadas. Jesus dava ordem e os demônios saíam. Mas agora a fama dele estava crescendo tanto, mas crescendo tanto, que a multidão estava se aglomerando ao seu redor e ele estava correndo o risco de ser comprimido pela multidão. E o verso 10 diz assim, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Imagina você com um problema de saúde e aquele monte de gente na sua frente não permitindo que você chegasse a Jesus, então você fosse e de toda forma você quisesse tocar em Jesus. Imagina eu querendo assim e todos os demais querendo. Imagina a confusão que estava ao redor de Jesus. Lembra a passagem quando ele cura a mulher hemorrágica? Que todo mundo está empurrando, todo mundo está comprimindo Jesus e ele fala assim, alguém me tocou. Ele vira para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos falam, mestre, você está ficando louco? Não está vendo? Está todo mundo te empurrando e você fica perguntando quem te tocou? Mas alguém havia tocado ele de maneira diferente. Por isso que ele sabia que dele havia saído o poder para curar aquela mulher hemorrágica. E aqui a gente vê que estava acontecendo a mesma coisa. Para que ele não fosse comprimido, ele falou, então, prepare um barquinho, se a multidão começar a me apertar, começar a vir para cima, eu entro no barco, e como algumas vezes ele pediu para Pedro afastar um pouquinho da praia, ele dentro do barco, e ele podia pregar para a multidão que estava sentado na praia, sem que ficassem empurrando, tocando e apertando a ele. Então, ele se afastou para que ele pudesse pregar mais tranquilamente. Outra questão que a gente consegue perceber aqui no verso 11, mais uma vez, sempre onde há multidão atrás de Jesus, inevitavelmente também há pessoas endemoniadas. É interessante. Toda vez que a gente vê a multidão ao redor de Jesus, sempre aparecem pessoas endemoniadas. E aqui não é diferente. Diz que sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Eles estão errados? Não. Mas interessante o verso 12, mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Por que será? Porque olhando para essa palavra, tu és o Filho de Deus, um pouquinho mais atrás, no outro capítulo, quando a gente vê ele expulsando o demônio na sinagoga, lá também diz, tu és o Santo de Deus. Olhando para essas palavras, são palavras bíblicas, palavras bonitas. Por que ele rejeita? Porque o testemunho que essas pessoas, ou melhor, que esses demônios estavam dando, não era um testemunho fiel. Por quê? Porque naquela época, pessoas proeminentes, pessoas que tinham uma posição mais elevada, tipo os imperadores, eles eram chamados do quê? Filhos de Deus. Então, será que realmente aqueles demônios estavam falando, o Senhor é o Deus encarnado, ou estava apenas equiparando Jesus a César? E jogando ele contra César, para que a morte dele viesse mais cedo. Por que será? Quando falaram, no capítulo anterior, quando o endemoniado diz, tu és o Santo de Deus, vocês não viram outros homens na Bíblia sendo chamados de santo de Deus? Elias foi chamado de santo homem de Deus. Outros homens na Bíblia foram chamados de santo homens de Deus. Será que Jesus evitou que fosse chamado de santo homem de Deus para que as pessoas não pensassem que ele apenas era um outro simples homem, um pouco mais piedoso que os demais? Seria um testemunho falso.
Jesus não era apenas um homem santo. Jesus não era apenas mais um César. Jesus é o próprio Deus encarnado. E essas duas declarações, tu és o Santo de Deus e tu és o Filho de Deus, fica aquém de quem realmente Jesus era. Por isso ele dizia, calem-se. Calem-se. Continuando. Então agora há uma transição. Jesus sai das sinagogas e agora começa a usar como plataforma ministerial o mar da Galileia. Mas então, chega no verso 13, diz assim, que ele subiu a um monte e chamou a si aqueles os quais vieram para junto dele. Mas quem ele chamou? Quem ele quis. É interessante que muitas vezes eu e você podemos nos apresentar a Jesus como alguém para o ministério, alguém para a obra. Mas é interessante que ele não chama a todos, ele chama quem ele quer. Gente, não é pelas nossas habilidades, não é pela nossa capacitação, não pelos nossos bens, não pelos nossos dons, não pelos nossos talentos, não pela nossa capacidade de argumentar, de ensinar, de cantar, de tocar, de pregar. Não, ele chama quem ele quer. Gente, e que time extraordinário que Jesus escolheu. Quando a gente olha para esse bando, porque nós chamaríamos de bando, e com certeza, se um rabino tivesse a oportunidade de escolher 12 pessoas para estarem com eles, não escolheriam as pessoas que Jesus escolheu. E aqui diz que ele escolheu 12, designando-os o quê? Apóstolos. A escolha dos 12. Pois bem, a grande tarefa de Jesus. Imagina que Jesus, ele tinha apenas 3 anos de ministério. Imagina você, 3 anos para deixar a mensagem dele com um grupo de pessoas que seriam responsáveis, após a partida dele, de se incumbir, de levar a mensagem por todo mundo. A quem você escolheria para tão grande tarefa? Vocês entenderam? Ele sabia, era curto o tempo dele, ele tinha 3 anos. 3 anos para estar com um grupo de homens, os quais ele ensinaria a esses homens, e depois ele partiria, e esses homens seriam responsáveis por dar sequência ao ministério dele. Então, a tarefa dele era chamar um grupo de homens. E é interessante, a igreja começou com quem? Com um grupo de homens. E hoje tem gente que acha que pode ser igreja sozinho em casa. Mas no início, Jesus já chamou 12. Ele podia ter chamado só 1, 2, 3, mas ele chamou um grupo. Logo, a igreja só pode ser vivida em grupo. O cristianismo não é possível vivê-lo isoladamente. Você precisa de outros para viver o cristianismo. Você precisa de pessoas, assim como Jesus escolheu 12 pessoas para dar início à igreja. Primeiro ele chamou um grupo de 12 homens. Depois ele tinha que inculcar a sua mensagem nesses homens. Gente, hoje é muito fácil. Você quer mandar uma mensagem para o Moacir, você pega o celular e escreve lá e manda. E fica lá, ó, a Andréia, eu vou no mercado e para que eu não me esqueça, ela pode mandar uma mensagem, ó, compra isso. Lá no mercado eu não preciso nem me preocupar. Por quê? Porque está gravado no celular. Chego lá no mercado, o que eu preciso fazer? Apenas olhar o celular que está lá gravado o que eu preciso fazer. Mas imagina na época de Jesus, como pegar uma mensagem, e uma mensagem grandiosa, a maior mensagem de todos os tempos, a mensagem mais graciosa, a mensagem mais poderosa do universo, sendo confiados a 12 homens comuns, que não teriam livros. Se tivesse um livro, hoje é simples, né? Ó, a gente vai na escola bíblica, a Andréia comprou um livro para ela e para algumas irmãs que pediram aí, compraram, vocês estão estudando a lição, mas vocês podem, durante a semana, olhar a lição.
E depois que passou, vocês podem ler de novo a lição, porque vocês têm um livro. Jesus não tinha gráfica. Jesus não tinha internet. Não tinha e-mail. Não tinha jornal, não tinha revista. Ele tinha que passar aqueles 3 anos com aquelas pessoas, inculcando na mente delas e no coração delas a palavra, para que quando ele partisse, elas pudessem transpirar essa palavra por onde quer que andassem. Então imagina a tarefa que Jesus tinha. Então ele tinha que separar esse grupo, ele tinha que inculcar essa mensagem nesses homens, e ele tinha que enviá-los a ensinar. Jesus tinha que pegar esse grupo e tinha que mandá-los a ensinar. E é interessante que ele começou o ministério dele aonde? Até onde ele estava antes dessa passagem? Ensinando. Nas sinagogas. Lá estavam os mestres da lei, os fariseus, os rabinos, estavam os estudiosos, aqueles que conheciam profundamente as Escrituras, que tinham as Escrituras guardadas na cabeça. E eles poderiam facilmente ensinar, transmitir a mensagem que Jesus tinha para eles. Mas a mensagem de Jesus foi rejeitada por eles. Eles não aceitaram a maneira correta do Deus da palavra interpretar a própria palavra. Os rabinos se achavam mais inteligentes do que o próprio Senhor da palavra, aquele que era a palavra encarnada. E agora ele separa 12 homens e passa a ensiná-los. E depois ele precisava então capacitá-los contra o poder das trevas. Que o texto diz que além de estar com eles, enviá-los para ensinar e também para ter autoridade sobre os demônios. As trevas iriam se levantar. Se levantavam contra o próprio Senhor Jesus, por que não se levantariam contra os seus discípulos? Com certeza se levantariam. Agora, onde encontrar? Onde encontrar homens para tamanha tarefa? Quem você escolheria hoje da igreja para fazer tamanha tarefa? Quem você chamaria? Dentre nós que estamos aqui, você deve pensar em 12 pessoas para estar com Jesus. Quem você escolheria? E a gente começa a perceber, Jesus encontrou o seu grupo entre os menos prováveis possíveis. Pescadores, iletrados, sem influência alguma, sem bens, sem faculdade, sem mestrado, sem doutorado. Eles não eram proeminentes, eles não eram conhecidos. Depois, homens sem qualificações acadêmicas, homens sem influências e sem bens, mas homens dispostos a abandonar tudo por eles. Entendam, Jesus já estava ficando popular e já tinha um grupo. O grupo dos famosos, o grupo dos notáveis, estavam perseguindo a ele. E logo, se você se ligasse a ele, automaticamente você também seria o quê? Perseguido. Se você fosse visto andando com Jesus, provavelmente você também seria perseguido, assim como ele foi perseguido. Então, a tarefa de Jesus era muito difícil. Grupo pouco provável. Vamos falar um pouquinho somente sobre alguns, porque alguns a gente tem apenas a citação do nome deles e não tem muito o que falar. Mas quem foi Simão Pedro? Um pescador. Como era a característica dele? Eu penso no Pedrão como nosso amigo Moacir. A gente está lá na classe, eu faço uma pergunta, quem é o primeiro a responder, Moacir? Moacir. Eu falo, pronto a responder, Pedrão.
Ele era explosivo, espontâneo, livre, não tinha medo e falava, enfrentava qualquer coisa pelo mestre. Mas falava demais também Pedrão. Porque o que ele disse? Por ti eu iria até aonde? Até a morte, se for possível. E quando Jesus foi traído, entregue, os soldados levando ele, aonde que diz Lucas? Que Pedro seguia-o de longe. E Jesus disse, quando Pedrão bateu no peito, todos podem te negar, mas eu vou até a morte com você. Jesus falou, o diabo está pedindo você, está cirandando você, mas eu roguei para que você permaneça. Não, que isso, Senhor, contigo eu vou até a morte. Te digo, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, essa noite você vai me negar 3 vezes. Eu? Todo mundo, mas eu não. E lembro que quando o galo cantou, diz que Jesus estava lá no pátio, ele olhou diretamente para Pedro e Pedro chorou amargamente. Pedro negou. Então, o mais valentão foi um covarde na hora que precisou. Você escolheria alguém que te negaria na hora que você mais precisasse? Quem temos ali também? Temos 2 irmãos ali. Quem são os 2 irmãos? Não. Tiago e João. Eles eram 2 irmãos, filhos de quem? De Zebedeu. Como era o singelo apelido deles? Boanerges, que significa filhos do trovão. Sabe por quê? Lembra quando Jesus falou, fomos em tal cidade, a cidade não quis nos receber. Qual foi a pergunta deles para Jesus? Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu para destruir todos eles? Os caras não era fácil, não. Eles queriam já mandar fogo e acabar com tudo. Então, eles queriam botar fogo ainda na coisa. Mas é interessante, esse mesmo Pedro que havia negado, depois ele teve a oportunidade de reafirmar 3 vezes o seu amor, e ele morreu sim por Jesus. Tiago e João também morreram por Jesus, todos eles foram martirizados. Mas João, no final da vida, ele foi conhecido, aquele que era o filho do trovão, caminhando com Cristo, ele foi transformado em quem? O apóstolo do amor. Tamanha docilidade que Jesus transformou João. Um filho do trovão transformado num homem manso. Mas aqui também a gente tem outra joia, né? Aqui embaixo, quem que foi esse tal de Tomé? Tomé é aquele que só acreditava vendo. Nós vimos o Senhor, ele tinha faltado da igreja, né? Então Jesus apareceu, ele não foi no culto, aí todo mundo foi abençoado, recebeu o Espírito Santo, mas Tomézão estava onde? Não sei aonde, aí estava em outro lugar. E quando ele chegou, nós vimos o Senhor. Viram o Senhor, para, vocês são bobos, o Senhor está morto. Não, nós vimos o Senhor, ele apareceu aqui. Eu só acredito vendo, enquanto eu não colocar a mão nas suas chagas e tocar ao seu lado, eu não acredito. Mas nós vimos, ele apareceu. Quando eles estavam reunidos novamente, Jesus entrou com a porta fechada, né? O corpo dele já era um corpo glorificado, ele não precisava mais abrir a porta, se colocou no meio deles, chamou Tomé, vem cá, Tomé. Olha aqui, toque aqui, olha o meu lado. E aí ele diz, Deus meu e Senhor meu. E aí ele disse, porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, o time de Jesus é um time nota 10. Mas aqui também a gente tem dois amigões aqui, um corintiano e um palmeirense. Mateus, ele era publicano, ele era um traidor da pátria. Ele roubava dos próprios judeus para entregar para os romanos. Simão é chamado de zelote, de zelo.
Aquele que estava disposto a pegar a espada e matar quem quer que fosse para poder libertar Israel do poderio romano. Imagine. O presidente da Mancha Verde com o presidente da Gaviões, da Fiel, agora reunidos para servir a um ideal comum. Dois inimigos. Um que não estava nem aí com a pátria. E outro que era nacionalista ao extremo. E agora tendo que conviverem para fazer o evangelho prosperar. E também nós temos uma figurinha aqui muito interessante, que é Judas. Tem dois Judas, né? Para diferenciar, esse é chamado de Tadeu. E esse de Iscariotes. E o texto frisa bem. Quem foi o Iscariotes? Que o traiu. Interessante. Jesus quis, né? Não diz que ele chamou os que ele quis. Será que foi um acidente? Será que Jesus não conhecia Tomé? Não conhecia Pedrão? Tiago, João? Conhecia Judas? Conhecia. Mas todos foram usados para a glória de Deus. Até para que se cumprisse a Escritura, Judas foi escolhido porque ele deveria de trair o Senhor. Quando a gente olha para esse grupo, às vezes nós nos orgulhamos. Eu fui chamado por Deus. Judas também foi. O importante não é o que você está fazendo agora, o importante é como você vai terminar. Porque Judas também estava ali, andou 3 anos com Jesus. O importante é como você vai terminar. Isso é o importante. Então não é motivo de vanglória você poder fazer parte do seleto time de Jesus. Pouco prováveis. A questão é, há apóstolos atualmente? O que vocês acham? A gente vê a chamada dos 12. Mas eu pergunto, há apóstolos atualmente? A resposta é clara, é única e exclusiva. Claro que sim. Você vê na televisão, você liga a televisão, está cheio de apóstolos. Porque a pergunta é feita errada. Há apóstolos hoje? Há. A pergunta deveria ser, há apóstolo como os de Jesus? Hoje, aí sim, a resposta seria, não há mais apóstolo com a autoridade dos homens bíblicos. Não há mais. Os 12 foi um grupo seleto. Tanto é que quando a gente olha para as cartas, a gente olha para Atos, olha para Efésios, olha para Tito, olha para Timóteo, a gente vê lá ele mandando colocar quem nas igrejas? Presbíteros. Ele não fala para colocar apóstolos, ele manda instituir presbíteros, ou seja, bispos, pastores. Quando Paulo ele vai se despedir dos irmãos ali em Éfeso, em Atos, não sei se capítulo 23 ou 24, ou 22, né? Capítulo 22, ele chama os irmãos e os presbíteros. Não teve sucessão apostólica, mas teve o quê? Instituição de novos líderes chamados bispos, presbíteros e pastores. E depois ele também fala para instituir diáconos, que também iam assessorar o pastor no cuidado do rebanho. Mas não há nada nas Escrituras indicando sucessão apostólica. Logo, os 12 foram únicos. E mais alguns que estiveram ali em contato com Jesus, como Paulo, Barnabé e Silas, que foram chamados de apóstolos também. Mas fora desse contexto, não há mais. A igreja primitiva, a gente vê no século II, não tem apóstolos. Tem pastores, tem bispos. Século III, agora no século XXI, começa a onda de novos pastores, novos apóstolos. Mas não tem. Mas aí você está julgando. Será que eu estou julgando? Vamos ler as Escrituras? Atos, eu vou pôr aqui, Atos capítulo 1,
21 e 22. O que era necessário para ser um apóstolo como os 12? Lembra quando Judas se matou? E aí, no começo de Atos capítulo 1, tinha que então ter a sucessão de Judas para que continuassem os 12. Então, alguém tinha que tomar o lugar de Judas. Então, quem foi escolhido? Quem? Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas. Mas olha o critério. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, e olha só, que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então era necessário que tivesse recebido o evangelho de primeira mão do próprio Senhor Jesus. Esses 12 receberam do próprio Senhor Jesus. E esse Matias e o outro que foi apresentado, o justo lá também, ele também acompanhou esse grupo desde quando Jesus se apresentou, o batismo, até a ressurreição de Jesus. Os dois poderiam ser escolhidos para substituir Judas. Eles tinham que receber o evangelho de primeira mão do próprio Senhor Jesus e também ser testemunha o quê? Ocular da ressurreição. Eles tinham que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus ressurreto. Eles tiveram isso. Agora, 2 aos Coríntios 12, 11 e 12 diz assim: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, quais são as marcas de um apóstolo? Sinais, maravilhas e milagres. Foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Paulo, assim como Jesus, ressuscitou um morto. Pessoas eram curadas com a sombra deles. E Paulo teve isso também. Ele diz, ele teve os sinais, maravilhas e milagres. Mas agora você vai dizer, mas Paulo não andou com Jesus. E agora? Mas Gálatas diz o quê? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu disse que precisava o quê? Ter recebido o evangelho de quem? Do próprio Senhor Jesus. Aqui, ó, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele teve um contato com Jesus ressurreto e aprendeu o evangelho do próprio Senhor Jesus, assim como os 12 haviam aprendido. E se você ver Gálatas, depois da conversão dele ali em Damasco, no caminho para Damasco, ele não saiu pregando. Você vai ver que ele se retirou por 3 anos e depois de mais de 10 anos que ele saiu para as viagens missionárias. Então ele teve um tempo considerável para estruturar a sua teologia, para entender tudo o que tinha acontecido, para depois ser o maior teólogo da igreja cristã. Então Paulo foi um dos que aprendeu do próprio Senhor Jesus e teve contato com o Senhor Jesus ressurreto. Interessante, se você ver os apóstolos que nós temos hoje, eles se converteram numa igreja, aprenderam o evangelho de alguém, se tornaram pastor, se tornaram bispo e depois se intitularam apóstolos. Aí já está furando porque eles não receberam o evangelho de primeira mão do Senhor Jesus, porque foi ensinado a eles por alguém. Então, título, o que significa apóstolo? O que significa essa palavra? A palavra apóstolo significa um enviado, um mensageiro, um delegado, alguém que tem uma mensagem especial. Então, nós podemos nos intitular apóstolo? Podemos. Então, nós vamos ter o apóstolo Valério, que vai ser enviado para pregar o evangelho entre os cães. Não os cachorros, mas aquelas pessoas que não estão querendo ouvir o evangelho, que são chamados de cães ali em Filipenses. O Valério seria um apóstolo da igreja. Nós o enviamos. Mas nós não podemos falar que o Valério teria a mesma autoridade
que os 12. Não poderia. Porque os 12 foram únicos. Acabou a época deles, a igreja já estava estabelecida e a igreja continua até hoje, continuou até o século passado sem apóstolo. Agora que começou a onda de novos apóstolos. E a igreja nunca esteve tão mal do que quanto está hoje com essa nova onda de apóstolos, que estão levando as pessoas para fora do Evangelho, ao invés de trazê-los para o Evangelho. Portanto, o que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, às vezes se retirar e evitar o confronto é mais produtivo e poderá prolongar nosso ministério. Não foi o que Jesus fez? Ele não estava com medo dos fariseus. Ele não tinha medo de perder a vida. Ele não tinha medo de confrontar. Mas ele sabia que ele tinha que ter 3 anos de ministério. Ele estava logo no começo. Se ele continuasse pregando na sinagoga e afrontando os fariseus, eles iam antecipar a morte de Jesus. Então, para prolongar e ter o tempo necessário para treinar os seus discípulos, ele simplesmente se retirou, não por medo, mas por sabedoria, para poder continuar tranquilamente o seu ministério. Às vezes nós queremos bater de frente, mas o próprio Senhor Jesus, que tinha todo o direito de bater de frente, ele se retirou. Ele se retirou. E ele permitiu que os fariseus continuassem reinando na sinagoga, enquanto ele pregava às multidões no mar da Galileia. Segundo, quando nos maravilhamos mais por aquilo que Jesus faz do que por aquilo que ele é, podemos desfrutar apenas de bênçãos terrenas em detrimento das eternas. Às vezes ficamos tão maravilhados com uma cura, com um cargo, com um ministério, com uma posição, com um salário melhor, com um emprego, que isso acaba ofuscando a nossa vida, a nossa vista, e ao invés de a gente olhar para aquele que nos deu a bênção, nós só ficamos com os olhos na bênção. E a bênção acaba tomando o espaço que Jesus merecia em nosso coração. A escolha para o serviço do reino não é mediante as aptidões naturais, mas segundo a graça que capacita os escolhidos. Gente, nós estamos em 2015. Quase 2000 anos depois de que Jesus partiu. E ele deixou uma tarefa para 12 homens que não tinham a mínima capacidade humana para levar adiante tamanha missão. E se hoje nós estamos falando do Evangelho, não é porque aqueles homens foram bons demais, mas é porque o Deus que escolheu eles é tremendo. O Deus que chamou eles é poderoso. O Deus que chama coisas loucas para enlouquecer, para confundir as coisas sábias deste mundo. Paulo diz ali em Corinto, Deus chama as coisas loucas. E eram 12 loucos. Abandonar tudo para seguir um cara que nasceu numa manjedoura. 12 loucos. Mas Paulo diz que nós somos loucos por causa de Cristo. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Eles poderiam ter escolhido os rabinos. Os rabinos provavelmente mudariam a mensagem, como já estavam mudando. Aqueles homens simples a receberam e simplesmente a transmitiram da forma como recebeu. Paulo, ali em Coríntios capítulo 15, ele falando a respeito da ceia, ele diz assim, ó, primeiramente eu vos entreguei aquilo que eu também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, então ele começa a contar. Eles simplesmente retransmitiram aquilo que foi transmitido a eles.
E esse é o papel dos pastores, dos pregadores, dos professores. A pior tragédia do Evangelho é a gente querer dar uma adocicada nele para torná-lo apetecível ao homem. Gente, é claro, o homem natural vai odiar as coisas de Deus. Então, você pegar a palavra de Deus e colocar um pouquinho de água com açúcar para ela ficar gostosinha, para o homem gostar dela, não vai funcionar. Porque não vai salvar ninguém. O que salva é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu misturo sabedoria humana com a palavra de Deus, eu acabo diluindo a palavra e essa palavra não tem efeito algum. Imagina você estar com uma dor crônica na perna, né, irmã Elzira? Era terrível a dor que a irmã tinha, né? Imagina o médico desse um remédio para a senhora, mas era muito amargo. Aí a Renata falava assim, coitada da minha mãe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr, era para dar 10 gotinhas. Eu vou pôr só uma gotinha e vou pôr 10 de açúcar para ficar gostosinho para a senhora tomar. Ia funcionar? Não ia funcionar. Ia ficar gostoso, mas não ia ser funcional, não funcionaria. Não teria eficiência. E, infelizmente, às vezes nós temos visto isso, pessoas pegando a palavra de Deus e tornando ela agradável, tirando todo o peso. Não fala mais de pecado, não fala mais de arrependimento, não fala mais da justiça de Deus, não fala mais de compromisso. Só fala que Deus é amor e que você é bem-aventurado por ter sido salvo, e se você não existisse, Deus não estaria tão feliz assim do que com a sua existência. E aí as pessoas saem da igreja nas nuvens, porque não podem chegar no céu, só chegam nas nuvens. No céu só vai quem foi confrontado pelo Evangelho, se arrependeu e creu no Evangelho. E essa foi a mensagem. Eles foram escolhidos não por causa daquilo que eles eram capazes de fazer, mas por causa daquele que chamou e os capacitou. Se você se sente inadequado para o serviço do reino, uma boa notícia para você: você está certo. Se você se sente inadequado, você está no caminho certo. Jesus é quem pode torná-lo capaz para realizar a obra do reino, apesar de você e de suas inadequações. Gente, você pode ver, todo aquele que começa o ministério com tudo, se achando a última bolacha do pacote, né? Não vai longe. Não vai longe. Por quê? Porque está confiado em si mesmo, na própria capacidade, naquilo que faz, naquilo que os outros dizem a respeito dele. Não vai longe. Porque se tem uma coisa que o ministro do Evangelho tem que sentir é o quê? Incapacidade. Quando você lê Paulo aos Coríntios, capítulo 2, ele está dizendo assim: foi com muito temor e tremor. Ele diz que ele desconfiava das suas capacidades de levar o Evangelho adiante. E isso quem está falando é o apóstolo Paulo, o maior gigante do Evangelho. E ele se disse que foi com muito medo. Ele tremia. Se Paulo se achava inadequado para tamanha tarefa, e nós? E nós? Alguém que tem a responsabilidade de transmitir a palavra deve realmente tremer. Porque imagina, as pessoas que estão ali sentadas podem estar sendo direcionadas para o céu ou para o inferno, segundo a mensagem que ele transmite. Porque a palavra diz que a fé vem por onde? Por ouvir a palavra. E se ele transmitir a palavra, o Espírito tem material para agir e produzir fé. Mas se ele fala dele mesmo,
não produz nada. Produz morte. E Paulo diz, nós somos o cheiro de vida para os que estão sendo salvos e cheiro de morte para os que estão se perdendo. Aquele que é fiel na ministração transmite vida e, ao mesmo tempo, transmite morte. Mas aquele que é infiel só transmite morte. Quem produz vida é a palavra de Deus. O Evangelho foi confiado a homens simples, mas que por meio da graça fizeram uma obra extraordinária. Agora, lembra que eu falei para você, se você fosse escolher 12 pessoas, a princípio, agora você escolheria as mesmas 12, ouvindo isso, que Jesus não escolheu os prováveis, mas, pelo contrário, os improváveis? Escolheu quem não tinha humanamente condição alguma para tamanha tarefa. Lembra Gideão? Deus, a minha família é a menorzinha, da menor tribo, não tenho nada. E ele disse, vai na força que você tem. Mas que, na verdade, quem estaria por trás dele não era a força de Gideão. Tanto é que, quantas pessoas ele precisou matar? Nenhuma. Nenhuma. Deus fez tudo. O próprio exército se matou sozinho. Deus só deu sabedoria para ele. Ele não precisou fazer nada. E às vezes nós somos assim. Nós achamos que temos muita coisa, quando na verdade nós não temos nada. E entenda, você não é diferente de Pedro, João e Tiago. E pode ser usado por Deus assim como eles foram. Você não é diferente, eu não sou diferente. Nós somos, se escolhesse 12 de nós seríamos igual aquele grupo ou pior. Mas o Deus que estava por trás deles fez com que o Evangelho pudesse chegar a nós hoje. E graças a Deus por esse Deus maravilhoso. Hoje nós vimos a graça que escolhe pessoas comuns para ministérios extraordinários. E você também pode se achar comum, pode se achar incapaz, pode se achar, mas quem sou eu? Se você acha quem sou eu, você está no caminho certo. Você está pronto para ser usado por Deus. Apenas um instrumento. Apenas um instrumento. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixe Ele usar você aonde Ele desejar.